Bom dia a todos, Dandabad Paranã. Mais um programa no Templo de São Paulo, Sri Chaitanya Sarasvati Govinda Seva Ashram. Vamos começar agora o programa. Vamos hoje direto para a leitura do livro de Srila Acharya Maharaj, Orientação, volume 1. Vamos aguardar as pessoas entrando aqui na live. Só mais um minuto para as pessoas irem entrando. Então, continuando a leitura, eu vou ler o último verso que foi lido ontem de manhã. É um verso do livro Sri Chaitanya Charitamrita de Lila, capítulo 8, verso 8.3. E diz assim: eu sou um grande pecador, um tolo e tão pequeno. Eu sempre me atraio por coisas materiais, mas eu vou escrever um livro. Estou apenas fazendo isso, lembrando que Guru e os Vaishnavas, e seguindo as suas ordens, eu não estou fazendo isso sozinho. Eu estou fazendo tantas coisas grandes, mas só é possível pela misericórdia dos Vaishnavas e do Guru. E agora está escrito aqui sobre Srila Raghunatha Das Goswami. Então aqui, ontem nós já falamos sobre isso, né? Mesmo que você esteja fazendo um grande serviço devocional, como escrever aqui o Sri Chaitanya Charitamrita, né? Srila Krishna Das Kaviraj Goswami, ele não está fazendo sozinho, ele está sendo usado. Ele falou que quem escreveu o Chaitanya Charitamrita foi Madana Mohan. Sem o Guru, sem o Bhagavan e sem os Vaishnavas, você não consegue fazer nada. Então nós temos que compreender isso. E aí agora, Raghunatha Das Goswami. Mahaprabhu, ele tem um querido servo, cujo nome é Raghunatha Das Goswami. Raghunatha, ele deixou tudo e ele fez dos pés de lótus do Senhor Supremo a sua residência. Isso também está no Sri Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, capítulo 10, verso 9 e 1. Outro verso aqui diz: Mahaprabhu o colocou nas mãos
de Swarupa Damodar. Swarupa Damodar, então, prestou serviço confidencial a Mahaprabhu. Swarupa Damodar era o secretário de Mahaprabhu. E, na verdade, Swarupa Damodar, ele é Lalita Devi. Desculpa, Swarupa Damodar é Lalita Devi. No Krishna Lila, ele é Lalita Devi. Então, muito íntimo de Mahaprabhu. Também é do Sri Chaitanya Charitamrita esse verso. Ele serviu a Mahaprabhu por 16 anos. Ele fez Antaranga Seva, o serviço pessoal. Antaranga quer dizer pessoal. Então ele fez Antaranga Seva, o serviço pessoal a Mahaprabhu. E quando Swarupa Damodar ele partiu, ele veio para Vrindavana. O outro verso fala assim: eu verei os pés de lótus dos dois irmãos, Srila Rupa Goswami e Srila Sanatana Goswami. Então, eu desistirei do meu corpo, pulando de Govardhana. Raghunatha Das Goswami, ele também queria abandonar o corpo quando Mahaprabhu foi embora. Eles são os que estão no reino celestial e são os que estão no Rupa Sanatana. Outro verso fala assim: determinado a fazê-lo, ele veio para Vrindavana. Após a sua chegada, ele foi prestar reverências a Rupa e Sanatana Goswami. Também está no Sri Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, capítulo 10, verso 95. Portanto, os dois irmãos que são casados não querem, os irmãos, eles não o deixaram cometer o suicídio. Então, aqui a história também é confusa aqui nessa tradução, mas Raghunatha Das Goswami, quando o Mahaprabhu abandonou o corpo, ele foi para Vrindavana, ele pretendia pular da colina de Govardhana, se suicidar. Mas quando ele encontrou o Rupa e Sanatana Goswami, eles convenceram ele a não fazer isso. Os irmãos, eles não deixaram cometer o suicídio. Eles pegaram o Raghunatha Das Goswami como o seu terceiro irmão. Eles aceitaram ele como seu terceiro irmão. Eles o mantiveram no seu lado. Então, Raghunatha Das Goswami, ele foi abrigado pelos dois irmãos, Rupa e Sanatana. Todos os dias, os dois irmãos, eles ouviam falar de todos os passatempos de Mahaprabhu, tanto externo quanto interno, de sua boca. Raghunatha Das Goswami então falava os passatempos de Mahaprabhu. Ele rejeitou o arroz, a água, ele rejeitou tudo. E ele tomou apenas um pouco de mata. Mata é leite, leitelho. É um derivado do leite, né? No caminho, Raghunatha Das Goswami, ele andou durante dias e dias e dias até chegar em Vrindavana. E ele não comeu nada, ele só aceitou um pouquinho de leitelho. Leitelho é uma derivação do leite, tipo um iogurte. Dia e noite, ele serviu Radha e Krishna.
em sua mente e durante 3 horas por dia, ele falou sobre os passatempos de Mahaprabhu. Tudo isso aqui é do Chaitanya Charitamrita. Nós temos medo de tomar banho no Radha Kunda, mesmo uma vez, mas aqui diz, Raghunatha Das Goswami, ele banhou-se no Radha Kunda 3 vezes por dia, e ele sempre abraçou os Vrajavasis, os moradores locais. A orientação do Sri Chaitanya Sarasvati Mati, de Srila Siddhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj, não é entrar no Radha Kunda, porque Srimati Radharani e as Gopis estão lá ainda se banhando. Então a orientação é pedir permissão, quando você chega lá no Radha Kunda, é tipo uma arquibancada, né? Tipo um estádio de futebol, tem aquelas arquibancadas assim, e aí você desce, você pede permissão, você coloca a mão na água e joga um pouquinho na cabeça. Esse é o padrão do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Mas Raghunatha Das Goswami, um devoto puro, ele se banhava 3 vezes por dia lá no Radha Kunda. Todos os dias ele gastava mais de 22 horas e meia em serviço devocional. Às vezes, ele gastava 1h30 em descanso. Às vezes, sem tempo algum. Então, Raghunatha Das Goswami, ele era como Srila Bhaktivinoda Thakura também. Em 1h30 por dia, de 24 horas, em 1h30, ele tomava banho, ele comia e ele dormia. O resto das 22 horas e meia, ele se dedicava à vida devocional. Mas é claro que ele é um devoto puro, né? Raghunatha Das Goswami, é incrível ouvir como ele viveu e serviu. Este Rupa e Raghunatha são meus mestres. Isso quem fala é Srila Krishnadas Kaviraj Goswami. E hoje, se for lá em Vrindavana, você vai ver ao lado, né, do Radha Kunda, tem o Samadhi Mandir de Srila Raghunatha Das Goswami. Então, o foco dele, ele é o Guru, ele é o Goswami de Vrindavana, do Prayojana, da meta última da vida, que é Krishna Prema, amor puro por Deus. E ele falou, e Srila Siddhar Maharaj comenta isso nos seus livros, que o foco é Shrimati Radharani. O foco é Shrimati Radharani. O nosso foco de serviço é Shrimati Radharani. A gente só serve Krishna porque Shrimati Radharani serve Krishna. Mas nós somos servidores, seguidores de Shrimati Radharani. Tem um outro livro, uma outra aula agora aqui, na continuidade. Srila Gorakshora Das Babaji Maharaj. Ele está no nosso altar, né? Babaji. E agora vai ser contada a história dele. Essa aula foi dada no dia 17 de novembro de 2010. E Srilacharya Maharaj começar falando então. Hoje é o Tama Ekadashi, o dia do desaparecimento de Srila Gorakshora Das Babaji Maharaj. Babaji Maharaj, ele veio para Navadvip, de Vrindavana. Ele se inspirou no Radha Krishna. Por que você está hospedado aqui no Radha Kunda? Então ele teve, na verdade, uma Kashiduani, né? Ele teve uma Kashiduani e aí foi perguntado para ele, por que você está aqui, vivendo aqui no Radha Kunda? Você deve ir para Navadvip. O meu Lila, diz Krishna, o meu Lila não está em Vrindavana agora, em Kali Yuga. O meu Lila está acontecendo em Navadvipidam. Você deve ir para lá. Mesmo sendo velho naquela época, ele foi para Navadvip. Todos o viam como Pagal,
Pagal quer dizer louco. Ele não conseguia ver nada. Ele não usava roupas boas. Ele não se importava com nada. Alguns meninos jogavam pedras nele. E ele dizia: Gopal, o que você está fazendo? Eu vou reclamar com a sua mãe Yashoda e o seu pai Nanda Maharaj. Ele falava assim, mas as pessoas jogavam pedras e cuspiam nele. Era demais isso. Então ele tinha a concepção que nada acontece sem Krishna querer. As crianças que estavam atacando pedra nele, cuspindo nele, porque Krishna estava brincando com ele. Krishna é que estava usando as crianças para fazerem isso. Nós temos uma ideia diferente. Se fôssemos nós, estaríamos xingando as crianças, indo atrás das crianças, mas aqui no caso, Srila Gorakshora Das Babaji Maharaj, ele tinha a compreensão que era Krishna. E aí por isso que ele falou Gopal. Gopal é Krishna pequeno, né? Ele falou: Gopal, eu vou falar com sua mãe, Yashoda e seu pai, para te castigar. Por que você está fazendo isso comigo? Uma vez ele foi de Chapahati, um local da Índia, para Godrumadwip. Swamanda Shukada Kunja, a casa de Srila Bhaktivinoda Thakura. Ele era cego, então, nessa época, Srila Gorakshora Das Babaji Maharaj, ele não enxergava, ele era cego, e ele não conseguia andar direito. E era Amayasya, um dia de lua escura, e estava muito escuro como breu. Enfim, estava muito escuro, né? Como que ele conseguiu ir lá? Não havia eletricidade na época em Navadvip. Você pode ver na casa de Srila Bhaktivinoda Thakura, as suas coisas ainda são mantidas lá. A sua lâmpada de querosene, o ventilador também movido por querosene, etc. Não havia eletricidade. Então, Gorakshora Das Babaji Maharaj, ele foi lá e ele chamou por Srila Bhaktivinoda Thakura. E aí Srila Bhaktivinoda Thakura, ele saiu e ficou surpreso. E ele falou: Maharaj, você veio em uma noite escura. Como você veio aqui? Como você conseguiu chegar aqui? E aí ele falou, o Gorakshora respondeu: alguém me ajudou. Quem? Ninguém está aqui com você. Você está sozinho. Eu? Ele falou. Não. Alguém pegou a minha mão e me trouxe aqui. Essa pessoa estava aqui agora, há pouco. Babaji Maharaj, ele pegou as roupas de um cadáver. Então vamos comentar sobre isso aqui antes de ir para outro lila. Quem que levou ele lá? Shrimati Radharani. Ele era muito próximo de Shrimati Radharani. Ela levou ele até Srila Bhaktivinoda Thakura. E tem outros e outros lilas. Vamos ver se Silachara Maharaj fala aqui. Eu creio que ele vai contar a história também dos lilas, né? Outros lilas com Shrimati Radharani. Babaji Maharaj, ele pegou a roupa de um cadáver em um ghat, em chamas. Ghat é o local de cremação, né? E aí ele levou-a, ele pegou e fez nós. Ele cantou nessa japamala. Então, ele fez a japamala dele com um pedaço de pano da roupa de um cadáver que ia ser cremado,
Ele pegou a roupa, ele deu nó e ele fez a japamala dele dessa forma. E ele cantava nessa japamala. Ele pegava arroz, mas ele não cozinhava o arroz. Ele molhava na água, ele deixava o arroz em molho e ele comia 3 ou 4 dias depois, quando o arroz ficava mais macio. Essa era a sua única comida. Certa vez, ele estava sentado dentro de uma grande palmeira, à margem do Ganges. Aqui que eu falei que era o lila dele com o Shrimati Radharani. Então, ele morava numa grande palmeira ao lado do Ganges. Ele cantava e quando algumas pessoas travessas passaram, eles ouviram que ele estava falando com alguém. Era a voz de uma senhora, a voz de uma mulher. E eles pensaram que alguma senhora vinha até ele à noite e eles decidiram vigiar o local durante o dia para ver quem era esta senhora. Quando ela viria, eles ficaram de guarda, vigiando lá por 2 dias, mas não viram ninguém entrar. Embora ainda pudessem ouvir Babaji Maharaj conversando com uma senhora. No final, eles invadiram, eles entraram e eles viram que não havia ninguém lá. Ao se afastarem, eles puderam ouvir novamente a voz de uma senhora conversando com ele, mas não sabiam quem estava falando com ele, sobre o que eles estavam falando. Então, você entende, disse Lachar Maharaj, Shrimati Radharani, ela ia lá. Gorakshora Das Babaji Maharaj era o seu saparsada, associado, muito próximo. Toda noite ela ia conversar com Gorakshora Das Babaji Maharaj. E as pessoas fofoqueiras, né? Ele é um babaji, ele é um monge renunciado, ele canta o dia inteiro o santo nome. Como é possível ele estar conversando com uma senhora dentro do local que ele dorme? Era Shrimati Radharani que ia lá. Da mesma forma que ela levou ele na casa de Srila Bhaktivinoda Thakura. Imagina a proximidade desse devoto com Gorakshora Das Babaji Maharaj, com Shrimati Radharani. Por isso, Srila Bhaktivinoda Thakura pediu para o seu filho, Srila Bhaktisiddhanta, receber a iniciação dele. Ele é o Guru Diksha de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada. Imagina só, ele pegou a roupa de um cadáver para fazer sua japamala. E ele cantava o dia inteiro a japamala. E como foi falado outro lila aqui, os meninos achavam que ele era louco, atacavam pedra, cuspiam nele. E ele sabia que era Krishna que estava fazendo isso com ele. Não eram os garotos. Então, claro, um devoto puro, por isso que ele está no nosso altar. Ele é de outra linha, ele é da linha de Babaji, que não prega. O Babaji não prega, o Babaji canta o dia inteiro o santo nome. O único discípulo dele foi Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada. Ele não queria iniciá-lo, mas ele acabou iniciando. Então, é de outra linha, mas é um devoto puro. Um devoto puro, o dia inteiro cantando o santo nome. Quando Gorakshora Das Babaji Maharaj, ele abandonou o corpo, e hoje é o dia em que isso aconteceu, houve uma grande história naquele dia. Houve uma grande briga, na verdade, naquele dia. Todos os Smarta Babajis, os Goswamis de Navadvipa, eles queriam levar o corpo de Babaji Maharaj, queriam ficar com o corpo de Babaji Maharaj e começaram a brigar. Quando Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, ele ouviu o que havia acontecido, foram contar para ele, ele foi até lá com Kunjababo. Kunjababo é um devoto dele.
o seu discípulo. Ele viu que muitas pessoas estavam brigando pelo corpo, queriam ficar com o corpo para fazer um samadhi mandir. E a polícia já estava lá, mas não conseguia decidir quem deveria levar o corpo. Todos alegavam que que Babaji Maharaj era o seu guru. Prabhupada disse então, Prabhupada aqui, Srila Bhaktisiddhanta, ele falou, eles estão dizendo que são discípulos de Babaji Maharaj, mas, na verdade, nenhum deles é seu discípulo. Quando ele estava vivo, quando ele estava encarnado, ninguém se importava. E agora, todo mundo está dizendo, ele é o meu guru. Eles são todos mentirosos, disse Srila Bhaktisiddhanta. Eles estão vestidos como sábios, como pessoas sábias, mas nenhum deles é um sábio. Eu sou um brahmachari na stick, um brahmachari estrito ao longo da vida. Esse tipo de brahmachari é um brahmachari extremamente certinho no sentido de ele faz tudo certo. Ele é celibatário porque brahmachari tem que ser celibatário, mas ele é um celibatário que não é somente ele não toca em nenhuma mulher toca nele, não. Ele é um celibatário que nem pensa em mulheres. Ele não tem nenhum pensamento em mulheres, porque tem muito brahmachari. Srila Maharaj falou isso. A maioria dos brahmacharis veste o açafrão. Eles têm a vida renunciada em termos de celibatário também. Eles não tocam em mulher, nenhuma mulher toca neles. Mas eles pensam o dia inteiro em mulheres. A vida dele é pensar o dia inteiro em mulher. A mente dele fica perturbada com o corpo feminino, pensando em mulheres. Mas, Srila Bhaktisiddhanta, ele era esse tipo de brahmachari. Ele era Naistik Brahmachari. Um brahmachari estrito em toda a sua vida. Ninguém pode mentir na frente de um brahmachari assim. Na minha frente, ele falou. Existem muitos babajis, mas todos estão fazendo Stri Sangha. O que é Stri Sangha? Estão se associando com senhoras, tendo relacionamento com senhoras. Que aqueles que não, e aí ele falou, que aqueles que não se associaram com uma senhora nos últimos 6 meses, levantem a mão. Alguns deles partiram. Então, quem não se associou durante os 6 meses com alguma mulher? Levante a mão. E alguns partiram por quê? Porque tinham nos últimos 6 meses se associado com mulheres. Que aqueles que não se associaram com mulheres, com uma dama, nos últimos 3 meses, levantem a mão. E ele foi diminuindo o tempo, né? 6 meses, depois 3 meses. Alguns foram embora. 1 mês, ele falou. E aí alguns foram embora. Quem não fez Stri Sangha, associação com mulheres, nos últimos 3 dias, existem 8 tipos de Stri Sangha. Então, ele foi falando. Quem não teve associação com mulheres nos últimos 3 dias? E não ficou ninguém. Porque todos eles se consideravam sábios, se consideravam discípulos de Gorakshora, se consideravam os brahmacharis, mas eles tinham associações com mulheres. Então não ficou ninguém. E agora aqui, Srila Maharaj está explicando sobre os tipos desse brahmachari, né? Stri Sangha é a associação com mulheres. Também, peraí, deixa eu ver onde eu parei aqui. Existem
8 tipos de Stri Sangas. Também pode ser pensando em uma mulher, etc. É como eu havia falado antes. A associação com mulheres não é somente não tocar nelas, ou elas tocarem no homem. Eu tenho um tipo de Stri Sanga, associação com mulheres, que nem em pensamento o Brahmachari faz isso. Nem em pensamento o homem faz isso. Eu disse que era um Nistik Brahmachari. Ninguém pode mentir na minha frente. Prabhupada, ele pegou o corpo de Babaji Maharaj e fez o seu Samadhi Mandir. Ele está falando isso para os guardas, porque os guardas, a polícia que estavam lá, eles falaram assim: como que você sabe que eles não mentiram? Como você sabia que eles não iam mentir? Porque você vai perguntar para eles: quem não teve relacionamento com mulheres durante tantos dias, durante tantos dias, durante tantos dias? E aí que Srila Bhaktisiddhanta falou: porque eu sou um brahmachari específico, que ninguém pode mentir para mim, eu sou muito certinho, eu não faço nada errado, ninguém poderia mentir para ele. Então, os supostos sadhus foram indo embora um por um. Cada pergunta que ele fazia, ele foi diminuindo, né? Ele começou a falar de 6 meses, aí tinham muitos lá, a maioria, que não tinham nenhum relacionamento, né? Quer dizer, que não tinham tido nenhum relacionamento. Ele foi diminuindo, chegou num ponto que ele falou 3 dias, e não havia ninguém lá assistindo, querendo o corpo de Gorakshora. Não havia ninguém que não tinha tido contato com mulheres, pelo menos durante 3 dias. E aí ele ficou com o corpo de Gorakshora, ele levou o corpo e ele fez o Samadhi Mandir de Gorakshora Das Babaji Maharaj. É uma outra história de Gorakshora. Bhaktivinoda Thakura, ele enviou para Prabhupada, o seu nome anterior era Bimala Prasada, para receber a iniciação de Babaji Maharaj. Naquela época, ele não sabia muito. Ele sabia que o seu pai era uma grande personalidade. Gorakshora Das Babaji Maharaj, ele sabia, Srila Bhaktisiddhanta sabia que o seu pai era uma grande personalidade, um magistrado distrital, um trabalhador do governo. Quando ele veio ver Babaji Maharaj disse a ele: saia daqui, eu quero que você saia. Prabhupada ficou surpreso. Um menino veio para a iniciação e Gurudeva diz: saia. O que é isso? Ele pensou. E ele voltou para o seu pai, Srila Bhaktivinoda Thakura, e ele disse que Babaji Maharaj havia lhe dito para sair, havia rejeitado ele. Bhaktivinoda Thakura disse a ele para ir lá novamente, voltar lá. E quando ele voltou, desta vez, Babaji Maharaj disse a ele: você volte, mas o seu pai é uma grande personalidade, um grande Vaishnava. Por que você não recebe a iniciação dele, do seu próprio pai? E aí Srila Bhaktisiddhanta falou: meu pai me enviou a você, eu não vou para o meu pai. E ele voltou para Bhaktivinoda Thakura. Por quê? Porque você não recebeu a iniciação? Falou Srila Bhaktivinoda Thakura. Não, ele me disse para receber a iniciação,
do meu pai, de você. E aí Shri Bhaktivinoda falou, não, volte amanhã lá. E ele foi novamente a Babaji Maharaj no dia seguinte. Babaji Maharaj, ele perguntou, por que você veio? Por que você voltou? No dia seguinte, novamente, por que você voltou? Eu devo perguntar, Gora Hari falou, Srila Gorakshora Das Babaji Maharaj. Ele sempre dizia, Gora Hari. Então, no outro dia, ele disse, sim, eu perguntei, mas não obtive uma resposta de Gora Hari, do próprio Deus, né? No dia seguinte, Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta, ele voltou muito humildemente. Babaji Maharaj estava testando o seu devoto. Quão tolerante ele é, quanta rendição ele tem. Ele o testou desta maneira e finalmente ele deu iniciação a Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura. Então, hoje é o dia do seu desaparecimento, dessa grande personalidade, Babaji Maharaj, disse Lachar Maharaj. Então, aqui a história, ele não queria aceitar nenhum discípulo, ele era um Babaji, né? E ele ficou testando, ele rejeitou várias vezes Srila Bhaktisiddhanta, na época chamado Bimala Prasada. Nós temos a história também de Srila Narottama Das Thakura, que ele recebeu uma caixa do Ani de Nityananda Prabhu, de Mahaprabhu, desculpa. Ele recebeu uma caixa do Ani de Mahaprabhu falando, o seu guru é peraí, deixa eu lembrar o nome do guru dele. Lokanatha Das Goswami. O seu guru é Lokanatha Das Goswami, vai receber a iniciação dele. E Lokanatha Das Goswami também nunca havia iniciado ninguém. Era um Goswami de Vrindavana, mas nunca iniciou ninguém. Ele não era da linha de Gorakshora, ele não era um Babaji, ele pregava, mas ele nunca havia iniciado ninguém. E aí, Narottama Das Thakura foi lá, ele falou, não, eu fiz um voto que eu nunca vou iniciar ninguém. Mas acontece que Narottama Das Thakura tinha recebido a orientação de Mahaprabhu. E ele ficou 2 anos lá, tentando. Ele foi rejeitado 18 vezes. Veja só, o guru testando o discípulo antes de iniciá-lo. 18 vezes ele falou não. A gente, se receber um não na primeira vez, a gente já vai ficar nervoso. Já vai falar, eu não quero esse guru, não. Ele me rejeitou, eu vou para outro guru. Não. Narottama Das Thakura, um devoto puro, o que ele fez? Ele ficou lá. E aí ele percebeu, ele falou, como vou servir o meu guru? Como vou fazer um serviço a ele? Antes de receber a iniciação, né? Ele falou, como vou servi-lo? Ele é um Goswami de Vrindavana, ele dorme cada dia embaixo de uma árvore diferente, para não ter apego à árvore, ao local que vai dormir. Como eu vou servi-lo? E aí ele viu, né? Ele viu que o guru dele, né? O futuro guru, ele ia fazer suas necessidades num certo local lá da floresta. E aí ele ficou observando, e aí quando o guru ia lá fazer suas necessidades, evacuava, urinava, o guru ia embora, e o que acontecia? Ele ia lá e limpava. Ele ia à meia-noite, todo dia ia limpar o excremento do guru, enfim, ele ia deixar o local limpo. E o guru percebeu, porque o guru ia todo dia lá e o local todo dia estava limpo. E aí o guru falou, vou observar quem está fazendo isso. Vou olhar quem está fazendo isso. E ele estava escondido atrás de uma árvore. Quando foi meia-noite mais ou menos, Narottama Das Thakura chegou lá e limpou o local. E aí ele ficou muito surpreso, porque Narottama Das Thakura é um príncipe, é filho do rei. Uma pessoa de alta casta, um kshatriya, muito elevado, príncipe. E ele foi conversar com o Narottama Das Thakura. Ele falou, por que você está fazendo isso? Você é um príncipe. Por que você está limpando minha sujeira?
E aí Narottama falou, é a única forma que eu posso lhe servir, meu guru. Você é o meu guru. Mahaprabhu falou que eu sou o seu discípulo. Eu sei que você fez um voto de não aceitar nunca nenhum discípulo, mas eu fiz um voto de aceitar somente você como um guru. Mahaprabhu falou isso. E finalmente, o guru deu a iniciação para ele. Lokanatha Das Thakura deu a iniciação para o seu discípulo Narottama Das Thakura. E foi o único discípulo também de Lokanatha Das Goswami. Então, esse lila, para a gente, o que é? Nós temos que ter determinação. Os obstáculos virão, a rejeição virá, e nós temos que seguir em frente e ser persistentes. Nunca largar o serviço devocional e também nunca abandonar algo que é importante. A iniciação era importante e ele queria com aquele guru, porque foi indicado, no caso de Srila Bhaktivinoda Thakura, indicou por seu filho, Srila Bhaktisiddhanta. No caso de Narottama Das Thakura, o próprio Mahaprabhu indicou para ele o guru dele, Lokanatha Das Goswami. Então, nós temos que ter essa determinação. O guru fala algo para nós, ou quem for, no caso Deus, né, mas pouquíssimos têm uma caixa do ano do próprio Deus, que vem através do sonho falar com você. Nós temos que seguir o que eles falam, ser determinados, e os obstáculos sempre virão. Então, todas essas histórias aqui dos grandes gurus, dos grandes acharyas, é para nos ensinar que nós temos que ser determinados. E o exemplo mais clássico disso, que é o lila de Krishna, que Silachara Maharaj mais gosta, ele falou isso numa aula. Perguntaram, qual lila de Krishna que você mais gosta? Ele falou, tem dois, ele falou. Tem de a serpente Kali, mas o que eu mais gosto é o de Mãe Yashoda com Damodara, ele falou. Quando ela vai tentar amarrar o seu filho, Gopal, ele é muito arteiro, ela vai tentar amarrar ele para ele deixar ela trabalhar, e sempre faltam 2 dedos para dar um nó na corda. Ela tentou amarrar ele no pilão, com cordas, eles são vaqueirinhos, ela é de família, enfim, né, o marido, vaqueiros, Nanda Maharaj, e ela tentou amarrar ele com as cordas das vacas, mas nunca dava certo, faltava sempre 2 dedos. Sempre 2 dedos para amarrar o seu filho Gopal. E Gopal, Krishna, deixou ela tentar. Quando ele viu que ela estava muito, assim, já cansada, suando, mas não desistiu, aí ele deixou ela amarrá-lo. E o que representa esses 2 dedos que faltavam sempre? Ela emendava a corda, no final faltavam 2 dedos. Um é a determinação, a vontade de servir, o desejo de servir. Um dos dedos é o desejo de servir. E o outro dedo que Krishna deu, o que representa esse outro dedo que faltava na corda, o espaço da corda, o tamanho da corda que faltava, pequenininho, 2 dedos. O outro é a misericórdia de Deus. Então, Deus só vai dar a misericórdia para nós quando nós formos determinados com um desejo muito forte de servi-lo. É assim que funciona. Deus não dá nada fácil para nós. Ninguém vai atingir Krishna Prema, amor puro por Deus, facilmente. É muito difícil. Ele vai testar. Então, assim como ele testou aqui na Narottama Das Thakura para iniciar, ele testou também aqui Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura para ser iniciado por Gorakshora. Então, são tudo lilas, né? No caso aqui, o lila de Gorakshora Das Babaji Maharaj. Um outro verso aqui fala o seguinte: para onde foi Adwaita Acharya, o Senhor que misericordiosamente trouxe a riqueza do amor divino a este mundo? Isso aqui está escrito no Viraha Gita 1 desse lá Narottama Das Thakura. Então, todo mundo sabe que Adwaita Acharya foi quem pediu para Deus vir agora em Kali Yuga, há 538 anos atrás. Ele ficou pedindo. Então, aqui é um verso falando isso. É um dia muito auspicioso. Mahaprabhu, ele perguntou
explicou a Ramananda Roy. Isso também é do Sri Chaitanya Charitamrita. Madhya Lila, capítulo 8, verso 24. Nós já lemos isso aqui na aula, sobre a conversa de Ramananda Roy com Mahaprabhu. Qual é o nosso dia mais triste? Foi perguntado. O que é um dia triste? A separação de um devoto. O dia mais triste é quando um devoto abandona o corpo. Não há nenhum dia mais triste do que esse. Esse é um dia triste. A sua mãe morre, o seu pai morre, mas quem é a mãe de um brahmachari? Pergunta Srilacharya Maharaj. Um brahmachari, o pai e a mãe, é o Senhor Supremo, o Senhor Krishna. Não só brahmachari aqui, né? Srilacharya Maharaj está falando brahmachari, mas é uma pessoa que está se rendendo. Quem é o verdadeiro pai e mãe dele? É Krishna, o Senhor Supremo. Quem é o verdadeiro pai e mãe de brahmachari? Ele fala aqui. É o Senhor Supremo. Sri Krishna. Krishna mata, Krishna pita, é o verso. Estamos dizendo isso, mas, ao mesmo tempo, nós ouvimos coisas como, o pai daquele brahmachari, ele morreu, a sua mãe morreu. Que notícia é essa? Disse Srilacharya Maharaj. Um brahmachari, ele tem um pai, uma mãe. O único pai e mãe de um brahmachari é Krishna. Como eu falei, não é só brahmachari, uma pessoa rendida, ele compreende que o pai e a mãe dele, o único, é Krishna. Porque Krishna, nós viemos de Krishna. Nós não somos o corpo. O pai e a mãe, né? Teve lá a fecundação, tá? O pai e a mãe, nós nascemos o corpo do pai e da mãe. Do espermatozoide do pai e do óvulo da mãe. Nós nascemos, o corpo nasceu de lá. Mas nós somos a alma, e a alma é uma centelha divina. A alma é uma partícula da energia marginal de Deus, Tatastha Shakti. Então, brahmachari, um renunciado, uma pessoa, não precisa também estar de roupa açafrão, né? A pessoa que tem a compreensão correta, ela sabe que o pai e a mãe dela, real, é Krishna. Que os amigos reais seus são os devotos de Krishna. Não é aquele que te convida para ir numa festa, para beber, para fumar, para usar droga, para fazer esporte. Esse não é o verdadeiro amigo. O verdadeiro amigo é aquele que fala assim, vamos ao templo, vamos escutar a live, vamos fazer uma prática devocional, vamos para a rua fazer distribuição de panfletos. Esse é o verdadeiro amigo. Não aquele que a gente acha que é nosso amigo. E aí Srilacharya Maharaj continua falando, Krishna é o seu pai, Krishna é a sua mãe. A sua outra mãe, o seu pai, são falsos. Essas são as minhas palavras, ele diz. Assim é dito. Essas não são minhas palavras, fala Srilacharya Maharaj. Isso está escrito, isso está nas escrituras. Então o verdadeiro pai, a verdadeira mãe é Deus. O que a gente vê como pai e mãe são pai do corpo. Então são falsos perante a vida devocional. Olhando realmente com esse olhar devocional. Quem foi seu pai e sua mãe na vida anterior? Quem vai ser seu pai e sua mãe na próxima vida? É temporário, por isso é falso. Tudo que é temporário é falso. Não é real. O verdadeiro pai, a verdadeira mãe é Deus, porque nós somos a alma que viemos dele. Gurudeva, ele frequentemente me dizia, sempre tenha cuidado. Em frente à varanda de Gurudeva está o poço e a bomba de Srila Siddhar Maharaj, a bomba d'água de Srila Siddhar Maharaj. E uma vez, Gurudeva, ele me viu andando por lá e eu quase escorreguei. Gurudeva disse, tenha cuidado, você é um brahmachari e a vida de um brahmachari é muito escorregadia, muito perigosa.
A qualquer momento você pode cair. Gurudeva sempre deu o exemplo. O que ele quis dizer aqui? O brahmachari, o renunciado, o celibatário, ele está como se fosse andando no fio da navalha, né? Trazendo aqui para o mundo ocidental, é falado muitas vezes isso, né? Você está no fio da navalha, andando sobre o fio da navalha, então é muito fácil cair. Ou andando naquela corda, né? Aquelas pessoas que andam de circo, tal, conseguem andar naquela corda. É muito difícil andar numa corda balançando, suspensa. Então, o brahmachari, o sannyasi também, ele está como andando no fio da navalha. É muito fácil cair. Maya vai sempre testar. Então, tome cuidado, disse Srila Govinda Maharaj falou para ele. Toma cuidado para não cair. Mas também Srila Govinda Maharaj diz no livro Atado pelo Afeto, um capítulo específico, ele fala, aquele que segue o Asharan Dharma corretamente nunca cairá. O que é o Asharan Dharma? O Asharan Dharma é a posição que você tem na parte religiosa. Ou você é um brahmachari, aquele estudante renunciado, ou você é um grihasta que mora em casa, mora em família, ou você é um vanaprasta que está se aposentando, é o intervalo, é o meio do caminho entre um grihasta e um sannyasi, e o sannyasi que é o monge. Esse é o Asharan Dharma. Cada um tem um tipo de vida que deve seguir, segundo as leis védicas. O brahmachari tem que ser celibatário, ele tem que se dedicar, enfim, ele tem as obrigações dele. O grihasta também tem que ter. Não é que a pessoa grihasta, ela faz o que ela quer. Também tem que ter o que ele deve fazer. E o vanaprastha aí também, e o sannyasi também. Agora, se você não está seguindo o que o teu Asharan Dharma estipula para você fazer, você vai cair. O cair de um brahmachari, de um sannyasi, o que é? Largar a roupa açafrão e entrar como grihasta. E o grihasta cair, o que significa para um grihasta cair? Abandonar a consciência de Krishna. Então, se você não seguir o Asharan Dharma, você pode cair. E um brahmachari especificamente, como era o caso de Srilacharya Maharaj, era muito mais fácil cair, porque ele é renunciado, ele é celibatário. Srila Govinda Maharaj não deixou o Srilacharya Maharaj ir receber a herança, e ele já era sannyasi na época. Srila Govinda Maharaj falou, não, você não vai receber a herança do seu pai e de sua mãe. O mundo aí fora é muito perigoso. Maya vai te testar até o último. E Srila Govinda Maharaj falou, se você quiser o dinheiro, eu te dou o dinheiro, mas você não vai sair no mundo material, ficar uma semana no mundo material, com Maya te provocando de todo jeito. Então, um brahmachari, um sannyasi, todos nós, na verdade, temos que tomar cuidado para não cair. Tenha cuidado, falou Srila Govinda Maharaj. Você é um brahmachari. E a vida do brahmachari é muito escorregadia. A vida de todos, na verdade, é escorregadia, mas, claro, o brahmachari e o sannyasi é mais. A qualquer momento, você pode cair. Gurudeva sempre deu exemplos. Outro exemplo que Gurudeva deu foi sobre o ferro e o ímã. Se você está sempre junto com uma mulher, uma garota, sempre conversando, quando é dito 3 vezes, é porque é muito importante. Então, Srilacharya Maharaj falou 3 vezes. Se você está conversando com uma garota, sempre, é como o ferro e o ímã. A atração é inevitável. Além disso, se houver fogo e alguma palha seca próxima, o fogo será atraído para a palha. O fogo está aqui e a palha está ali. Eles estão longe um do outro, mas antes que você perceba, verá que o fogo, ele foi lá. Você entende isso? Disse Srilacharya Maharaj. Tome cuidado. É como ele diz, a atração é muito forte, né? Se você ficar conversando, acaba tendo um vínculo muito forte. É como o ímã e o ferro, um atrai o outro. Isso é lei natural.
Isso é a lei natural, mas não a lei natural espiritual. As pessoas têm que compreender isso. Isso é natural no mundo material. No mundo espiritual, não. Na prática espiritual, não. Então, Brahmachari, ele é celibatário. Um Vanaprastha, ele é celibatário. Um sannyasa celibatário. Por isso não é apropriado um sannyasi ficar andando muito próximo de alguma mulher, das mulheres. O Brahmachari também. É muito perigoso isso. As escrituras falam isso. Não é possível conquistar Maya pelo ambiente ilusório, envolvendo-se em Maya, mas só é possível obter alívio de Maya pela misericórdia do Guru dos Vaishnavas. Isso é um outro verso. Se você quer se livrar de Maya, da ilusão, por exemplo, você quer parar de comer carne, quem ainda come carne, como que você vai se livrar disso? Não é comendo carne. Aquela história que alguns falam, não, você tem que fazer a coisa errada até enjoar, isso não existe. As escrituras falam o contrário. Não tem essa de enjoar. Quanto mais você faz, mais você vai querer fazer. E Srila Maharaj já deu aula falando sobre isso. Aquele que come muito, quanto mais come, mais vai querer comer. Aquele que usa droga, quanto mais usa, mais vai querer usar. Aquele que faz sexo, quanto mais faz, mais vai querer fazer. É assim que funciona. Se você quer vencer o ambiente ilusório, dominar o ambiente ilusório, você tem que parar de fazer. Não fazer cada vez mais, achando que isso daí vai enjoar. Ah, eu vou enjoar de beber, aquele que bebe fala. Não, você vai ficar cada vez mais viciado. Ah, eu vou enjoar de jogar, eu gosto de jogar, mas eu vou jogar o máximo possível que eu vou enjoar. Não é assim. As escrituras falam ao contrário. Então, como diz aqui Srila Maharaj, nós temos que tomar cuidado com isso. Maya é muito forte. Deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta, algum comentário. E acabamos essa parte da aula de Srila Maharaj. Por enquanto aqui não aparece nenhuma pergunta, nenhum comentário. Então nós temos que tomar cuidado. A vida devocional, ela é cheia de obstáculos. Maya vai tentar derrubar a gente a todo momento. A função de Maya é essa. Maya é uma excelente serva de Deus. Uma excelente serva. Ela vai testar nós o tempo todo. Com cana que camine pratista. O que quer dizer isso? Cana que é riqueza, dinheiro. Então você está lá, você está se dedicando, você está cantando a Japamala, você está indo no templo, aí Maya pega e coloca algum emprego para você, ela vai aumentar o seu serviço material. Aí você recebe uma promoção, mas promoção significa trabalhar mais. Eu não conheço ninguém que recebeu uma promoção no emprego e trabalhou menos. Todo mundo que recebe promoção trabalha mais. Então, Maya vai fazer você ganhar mais dinheiro, ela vai te dar uma promoção no teu emprego, ou se você tem um comércio, se você tem algo por conta própria, ela vai aumentar o teu rendimento, mas você vai ter que se empenhar mais. Isso vai tirar você da devoção. Você não vai poder assistir a live, você não vai poder cantar o Mahamantra, você não vai poder fazer a prática devocional correta. Então, Srila Maharaj fala, você é um devoto iniciado e você começa a trabalhar mais e mais e mais, fique esperto porque é Maya que está fazendo isso para te tirar do serviço devocional. Maya é muito ardilosa, Maya ela domina a nossa mente. A outra forma de Maya nos atacar, dela tirar nós da devoção, é através do homem ou da mulher, através da companhia, né? O sexo oposto ou o mesmo sexo, enfim. É outra forma de Maya tirar nós da devoção. É muito comum, né? Muito comum alguns parceiros, né? Mulheres ou homens, não quererem que o seu parceiro venha ao templo, não quererem que o parceiro fique 2 horas por dia cantando a Japamala ou 1 hora. Por quê? Porque a pessoa ela é egoísta, ela quer atenção total para ela. As pessoas não querem dividir a atenção com Deus. Ela não quer dividir a atenção do seu parceiro ou da parceira com Deus. Quer tudo para ela. A pessoa quer tudo para ela. Então, se tem o parceiro que não é devoto ou não é devota, vai ser um obstáculo. Mas
o obstáculo está aí para ser vencido. Então, você tem que ser determinado e não há nada mais importante que a vida devocional. Vai ter alguém te incomodando? Claro que vai. Porque é o que eu falei, as pessoas querem o tempo exclusivo para ela. Então, se você vem no templo, a pessoa fala, poxa, em vez de ir lá, você vai todo dia lá, ou você vai toda semana lá. Hoje não vai, fica aqui comigo. Quantas pessoas já vieram me falar isso? Que o parceiro ou a parceira falaram isso. Fica aqui comigo hoje. Pô, você não gosta mais de mim? Você só vai no templo? Isso é maia. Então, Kanaki é a riqueza. Kamini é a mulher ou homem que vai tentar te afastar. Maia vai tentar te afastar dessa forma. E Pratista, fama e poder. São as três coisas principais que Maia vai usar para te afastar da devoção. Então, ninguém fez nenhuma pergunta, ninguém fez nenhum comentário. Vamos agora, então, cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Hoje é domingo, vamos fazer o programa como todo domingo, às 18 horas. Tem um pessoal novo que falou que vem hoje para o programa, então se vierem esse pessoal novo, vamos dar uma aula inicial. Mas a aula inicial é a base da devoção. Não é porque você já devota 5, 10, 20, 30, 40, 50 anos, você fala, não, a aula inicial não vou assistir. Isso é o ego nosso que fala, eu já sei tudo. Se a pessoa achar que sabe tudo, ela não sabe nada. E Srila Govinda Maharaj, o exemplo da humildade, ele falava, cada vez que eu leio o Bhagavad Gita, eu consigo pegar algo que eu não tinha compreendido na vez anterior. Isso é um guru genuíno, Srila Govinda Maharaj. Então não tem isso de, eu já ouvi tantas vezes falar isso, mas nós ouvimos, como disse lá, Shilpa Tapasi Maharaj. Eu falo todo dia a mesma coisa, ele falava, e as pessoas ainda não compreenderam. Então tem que continuar falando todo dia a mesma coisa, para até as pessoas compreenderem. Ele falava isso nas aulas dele. Então, se você é devoto você já escutou 5, 10, 20, 30, 80, 100 vezes a mesma aula, falando quem eu sou, para onde eu vou, que eu sou uma alma eterna associada de Deus, qual a meta última da vida, como chegar lá, não importa que você já ouviu tantas vezes. É importante ouvir mais e mais e mais. A aula que vamos ler amanhã de manhã é o Alicerce Forte. É uma aula de Srilacharya Maharaj, nós já lemos também essa aula, do dia 20 de novembro de 2011. Mas vamos ler novamente porque são as aulas mais importantes que estão aqui no livro de Srilacharya Maharaj, Orientação Volume 1. Então vamos agora cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Hari Haraye Nama Krishna Jadavaya Namaha. Hari Haraye Nama Krishna Jadavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopala Govinda Shri Madhusudan. Giridhari Gopinatha Madana Mohan. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Gadadara Shiva Sadi Gora Bhakta Vrinda. Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha.
Shri Jiva Gopala Bhata Dasara Gunata Ichai Gosai Kori Charana Bandha Jaha Hoite Vignana Zabistapura Ichai Gosai Jara Munitara Das Tansabara Padarino Mora Panchagras Tandera Charana Sebi Bhakta Sanivas Janame Janame Morae Avilas Ichai Gosai Nabi Braje Koila Basa Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakasha Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan Shri Guru Vaishnava Pade Majayama Shri Guru Vaishnava Pada Padma Koriyasha Hari Nama Sankirtana Kohe Narottama Dasa Hari Nama Sankirtana Kohe Narottama Dasa Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Sakinandana Jaya Sakinandana Jaya Sakinandana Jaya Sakinandana Jaya Sakinandana Gora Hari Jaya Sakinandana Gora Hari Gora 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 Hari Gora 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 Hari Jaya Sakinandana Gora Hari Jaya Sakinandana Gora Hari Dvayanita Jaya Gora Dvayanita Jaya Gora Dvayanita Jaya Gora Dvayanita Jaya Gora Nita Gora Haribo 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 Nita Gora Haribo Nita Gora Haribo 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 Nita Gora Haribo 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 Haribo
Vamos ver quem está participando conosco aqui da transmissão. Nós temos aqui hoje conosco a Shrimati Devidasi, o Ishan Krishna Prabhu, o Tiago aqui conosco também, a Amrita Devidasi, o Adipurusha Prabhu, o Rodrigo também conosco aqui, a Malini Devidasi, Ananta Govinda Prabhu, Ramanuja Dasanuja Prabhu, que está morando lá na Espanha agora, se eu não me engano ele está em Madrid, morando com a sua esposa, a Isvari Devidasi. Temos aqui a Priya Dita Devidasi também conosco e Dayanitai Prabhu também conosco. Então, bom dia a todos, Dandavat Pranam, até o programa da noite hoje às 18 horas. E agora, daqui a pouco, né, às 10h30 da manhã, mais ou menos, teremos a live, o Zoom de Silatila Kaniri Maharaj, como todo domingo é feito o darshan dele. Então, é muito importante ter a sadhusanga de um devoto puro como ele, Silatila Kaniri Maharaj, o atual presidente Sevaitacharya do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Então, bom dia a todos, Dandavat Pranam. Até a noite.